boa tarde, né, mais uma vez. Cláudio, precisa fazer uma permuta e a gente está por aqui hoje. Mais uma segunda-feira, né? Estamos juntos. No lockdown. Vamos terminar o assunto de divisão celular, meiose, certo? Conseguiram estudar mitose? Uhum. Eu só ouvi E os outros? Eu vi hoje agorinha. Certo. Eu não vi nenhum que o senhor disse. Agora, meiose. Queria ver quem viu mitose, quem conseguiu revisar mitose. Ah, sim, show. Sim, revisei, estudei. Beleza, boa. Então vamos lá. Na medida do possível, aí vão perguntando, vão tirando dúvida, como está sendo as outras aulas. A participação está sendo massa e as aulas estão fluindo bastante, né? Está sendo bem legal. Estou adorando. Vamos lá. Meiose. Né? A gente viu que na mitose, uma célula-mãe originava duas células-filhas geneticamente iguais, né? A gente viu que antes da mitose existia um período chamado de intérfase, que era uma preparação para a divisão, tá? E, posteriormente, a gente entraria na divisão em si, na mitose, com as fases prófase, metáfase, anáfase e telófase, beleza? Então, a célula diploide originava duas células filhas diploides geneticamente iguais. A meiose, que é o que a gente vai ver hoje, é muito fácil. Se você entendeu mitose, a meiose tem um detalhezinho ou outro de diferença, mas na essência é muito tranquilo. Então, o que seria a meiose? Você tem uma célula diploide, uma célula mãe, que origina 4 células filhas com metade da sua informação genética. Então, se a célula mãe ela for, tá minha canetinha aqui vermelha, se ela for diploide, 2N, né, no caso da nossa espécie humana, suas células filhas, todas elas seriam haploides, ou seja, com metade da informação genética. E a grande sacada é que essas células, elas são diferentes entre elas e diferentes da célula-mãe. Essa é a grande cereja do bolo da meiose, certo? Então, para espécies animais, a meiose vai ter a responsabilidade de produzir células gaméticas. Para as células vegetais, a grande responsabilidade é a produção de esporos, certo? Tudo bem? Show. Então, as células somáticas, as células do corpo, vão se reproduzir por mitose. As células sexuais vão se reproduzir por meiose. Essa meiose é dividida em meiose 1 e meiose 2. Certo, galera? Essa meiose 1, a célula-mãe, tá? A célula-mãe diploide, ela origina duas células filhas haploides. Por isso, essa meiose 1 é chamada de reducional, que eu vou reduzir a metade. E a meiose 2, essas células haploides, cada uma delas vão originar duas novas filhas também haploides. E essa é chamada de meiose equacional. É muito parecida com a mitose. Então, a meiose, de fato, ela vai acontecer na meiose 1. Enquanto a meiose 2 parece muito com a mitose. Certo, galera? Certo. Boa. Legal. Então, como eu falei para vocês, minha célula-mãe, para a nossa espécie, com 46 cromossomos, origina 4 células filhas haploides, com 23 cromossomos cada uma, e elas são diferentes entre elas. Essa é a grande sacada. Beleza? Para a nossa espécie, produção de espermatozoides ou óvulos. Essa é a finalidade da meiose. Tudo bem? Sim. Então, essa meiose 1 tem suas fases. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Para a meiose 2, vai ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Certo? Tudo bem?
Então, como eu falei para vocês, a meiose 1 é chamada de meiose reducional. Então, se falar assim, na fase reducional, você já sabe que está falando de meiose 1. Qual a importância dessa fase? Separar os cromossomos homólogos, tá? E é nessa meiose 1 que acontece o evento mais extraordinário, né? Que é o crossing over, que eu vou falar dele já já. Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi, Henrique. Pode falar. Na meiose 1, Uhum. a citocinese, ela acontece na telófase, é? Sim, telófase. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Isso, ó, para meiose, galera, não vai mudar. Intérfase é a mesma coisa. Na citocinese é a mesma coisa, tá? Não tem alteração para mitose e meiose. Ok? Vamos que vamos. A fase mais demorada, tá, da meiose 1 é a prófase 1, tá? Ela é uma fase onde vai acontecer o crossing over, beleza? Existe nessa fase uma condensação dos cromossomos como qualquer outra prófase, desaparecimento da carioteca como qualquer outra prófase, desaparecimento do nucleolo como qualquer outra prófase, e aí você tem a duplicação e migração dos centíolos que começam lá na intérfase e finaliza aí na prófase, tá? Só que, qual a grande sacada didática e cientificamente falando? Dentro da prófase, existem 5 subfases, certo? Que eu vou mencionar aqui para vocês. Então, prestem atenção, é bem específico, eu acho pouco provável para Enem, mas como existem as particulares da vida aí, que a maioria de vocês aí vão fazer medicina, com certeza vão tentar essas particulares a nível de conhecimento e para tentar bolsas, né? Enfim, vamos pecar por excesso. Eu ia perguntar sobre elas agora. Calma, jovem, paciência nesse coração. Então, ó, a primeira subfase é o leptóteno. Leptos, do grego, vem de fino ou delgado. O que é que está acontecendo nesse leptóteno? O início, a condensação dos cromossomos. Eles vão se iniciar a sua visibilidade ao microscópio óptico. Os cromossomos ainda estão finos e longos, com inúmeros grânulos, que são os cromômeros, tá? E as cromátides irmãs já estão ligadas pelas coenzinas, ou seja, uma cromátide está ligada à outra, tá? Esse é o leptóteno. Na fase seguinte, nós temos o zigóteno, do grego zigon, que vem de ligação ou emparelhamento. Aí se inicia uma sinapse cromossômica. O que é uma sinapse cromossômica? Um cromossomo estar do lado do outro, tá? Tem esses cromossomos homólogos, ó, um do lado do outro, são cromossomos irmãos, tá? Eles estão um do lado do outro. Essa ligação, né, no caso a gente tem 46 cromossomos, então teríamos 23 cromossomos assim, ó, galera. Olha lá. Certo? 23. Lógico que não dá para escrever aqui, mas tudo bem. Essa ligação aqui, ó, esse emparelhamento, é chamado de complexo sinaptonêmico, certo? Na fase seguinte, no paquíteno, você tem aí pax, né, do grego espesso ou grosso. Então, os cromossomos estão mais condensados, ó, estariam fininhos na primeira fase lá. Eles agora estão mais condensados, certo? Eles estão mais condensados, beleza? E isso caracteriza o paquíteno. Porém, no paquíteno, a gente pode retratar esses cromossomos como bivalves, quando você fala de 2 cromossomos, ó, bi de 2, ou quando você se retrata as cromátides, a gente fala em tétrades, ó, 1, 2, 3, 4.
tétrades. E é neste momento, nesta fase, no paquíteno, dentro da prófase 1, da meiose 1, que acontece o crossing over, ou permutação gênica, que é quando os cromossomos homólogos eles trocam fragmentos de DNA, tá? E isso garante com que lá no final você tenha aquelas 4 células geneticamente diferentes. É graças a esse evento que você tem um boom de diversidade de espécies no planeta. Lógico que não só por este evento, né? Mas graças à reprodução sexuada e mais especificamente ao crossing over, que existe uma grande taxa de variabilidade genética. Certo? Oi, Rick. Oi. Isso tu tá dizendo tá dentro da prófase, né? Prófase 1. Tá certo. Ainda estou na prófase 1. Certo? Eu já falo mais sobre o crossing over. Henrique, Oi, pode falar. olha, no caso, um exemplo, essas provas de universidades particulares, seria tão conceitual assim, tipo, de falar de leptóteno, zigóteno, paquíteno, de Sim. plátano, de acinese, é bem conceitualzinho, é. É. Elas Poxa, costumam ser bem mais conteudistas, como o vestibular era antigamente. é muita coisa na minha cabeça. É nada. É fácil. É só exercitar, a gente vai chegar lá. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então, não esqueçam, hein? No paquíteno é onde acontece o crossing over. Todas essas fases aí, o que é mais pedido é o paquíteno, porque é nela que acontece o crossing over. Ela é a fatia do bolo que tem um morango. Beleza? Então, você vai esquecer dela? Não, anota aí no teu caderno. Anota aí, bota lá de marca-texto, bota aqueles lettering lá que vocês adoram fazer aquele negócio, tá? Enfim, deem atenção ao cérebro de vocês a essa fase aí. Ok, pessoal? Seguinte, diplóteno. O diplóteno vem do grego diplos, que é duplo, tá? Não sei nem se o grego é assim, fala assim, mas tudo bem. Então, são cromossomos homólogos que eles começam a se separar, mas ainda estão com a região de contato, né? Porque desaparece o complexo, mas eles ainda estão com a região de contato, que é chamada de quiasma, tá? E, por último, a diacinese, tá? Esse é do grego dia, que significa através, e cinese de movimento. Então, os cromossomos começam uma discreta separação, mas eles ainda estão unidos pelo quiasma, tá? Esses cromossomos deixam de sintetizar RNA e ocorre agora, de fato, o desaparecimento do núcleo. Então, tudo isso dentro da nossa prófase 1. Ok, galera? Então, o que seria esse crossing over? Qual a importância dele, primeiramente? Aumento da variabilidade genética. Quanto mais variabilidade genética tem uma espécie, mais resistente aquela espécie é ao ambiente. Quanto mais mecanismos de variabilidade genética existem num grupo de espécies, mais resistentes elas são a variações do ambiente. Isso a gente vai ver lá em evolução. Tá? Então, lá vai acontecer uma troca de sequências de DNA entre cromossomos homólogos. Cuidado com isso. Não é entre cromátides. Então, a cromátide não vai trocar cromátide irmã, né? Então, você tem lá o cromossomo, beleza? Então, eu não vou trocar com minha própria cromátide aqui de um cromossomo aqui. Eu vou trocar com um cromossomo homólogo. Lembrando, você tem um do seu pai e um da sua mãe. O que é o cromossomo? 2 cromátides. Cada cromátide carrega uma molécula de DNA. Certo? Se no cromossomo você tem 2 cromátides, você tem 2 moléculas, né? O DNA e sua cópia. O cromossomo homólogo não é igual ao outro do lado. Ele carrega o mesmo grupamento gênico para aquele mesmo locus, aquela mesma informação genética. Então, ele é homólogo, ele é irmão, não é igual. Então, não confundam isso, tá? Então, lembra dos pares? Lá dos pares para o cariograma? Então, quando você tem um par, você tem 2 cromossomos homólogos.
Nele você tem 4 cromátides, certo? Tudo bem? Então, esse crossing over pode ser chamado de recombinação gênica ou genética, ou permutação gênica e permutação genética. Os vestibulares até preferem chamar de recombinação ou permutação ao invés de crossing over. Ok? Tá massa. Beleza. Então, no crossing over acontece o toque, né? Na sinapse dos cromossomos. Aí o quiasma ocorre na troca e o cromossomo fica assim. Esse cromossomo tá igual a esse aqui? Não. Não, né? Esse cromossomo tá igual a esse aqui? Não. Também não. Então, o crossover, a permutação gênica, é um dos mecanismos de variabilidade genética, certo? A gente tem vários mecanismos. Por exemplo, ao fecundar o espermatozoide com o óvulo, você juntou a carga genética que vinha no espermatozoide com a carga genética do óvulo. E você gerou aquele indivíduo único. É outro mecanismo de variabilidade, certo? Enfim, existem vários mecanismos de variabilidade. Mutação, crossing over, a reprodução sexuada, você tem vários mecanismos. Então, a partir do momento que os seres começaram a se reproduzir de forma sexuada, eles tinham um boom de diversidade de espécies no planeta, uma grande taxa de variabilidade. Mas eu pergunto a vocês, antes, quando os organismos se reproduziam de forma assexuada, não existia variabilidade genética? Existia sim. Existia sim. E o principal mecanismo de variabilidade era qual? Aí eu não sei dizer. Eu sei que Mutação. tinha. A mutação, a evolução, mas principalmente a É, mutação. porque tem alguns genes que são como se fossem ativos em uns e em outras espécies não, né? Sim, também. Mas aí, quando vamos lembrar da intérfase, lembra que um organismo assexuado, ele faz reprodução por mitose. Sim, Mas lembro. antes da mitose, acontece a intérfase. E na intérfase existe aquela fase S, que é a fase de síntese, onde você vai dobrar todo o DNA. Certo, galera? E acontecem erros nesse momento. E esses erros podem garantir pequenas mutações. E essas mutações garantem variabilidade genética. Assim como mutações com o ambiente, por radiação, né, por contato com outros organismos, garantem variabilidade. As bactérias fazem conjugação, ou seja, fazem troca de informação genética, que é um mecanismo considerado de reprodução sexuada. Mas você não tem bactéria macho e bactéria fêmea, né? Mas é um mecanismo de variabilidade. Ou mais, a taxa de variabilidade era muito menor em relação aos organismos que fazem reprodução sexuada. Tudo bem? Ô, professor, uma pergunta. Oi. Em relação a essa questão de variabilidade genética, por que em algumas espécies se torna uma variabilidade, e exemplo, nós, em seres humanos, quando se tem uma mutação, entre aspas, ou existe alguma deficiência na gene, né? Não sei explicar, por que se torna prejudicial em alguns momentos? E por que para outras espécies isso, na Tá. maior parte do tempo, é variabilidade? Certo. Então, a gente está sofrendo mutação o tempo todo. O tempo todo, pequenos erros estão acontecendo no nosso DNA, que isso é considerado uma mutação, né? Só Sim. que a maioria deles ou acontecem em regiões que não têm expressividade gênica, ou a maioria deles é corrigido. Nós temos vários mecanismos de reparo que vão corrigir esses erros. Mas alguns sim ainda se perpetuam. Porém, nós temos vários outros mecanismos de proteção contra esses possíveis erros. Por exemplo,
Lembra da síntese proteica, da outra aula lá? Sim, sim. Você, para codificar um mesmo aminoácido, você pode ter vários códons diferentes, vários tipos de trincas para o mesmo aminoácido. Então, mesmo acontecendo determinados erros, ainda assim você codifica aquele mesmo aminoácido. Isso impede que aconteça a mutação. Certo? Sim, sim. E ainda assim, quando acontece mutação, como eu falei, geralmente acontece nas regiões não codificantes do nosso DNA. Porque as regiões codificantes, apesar de gigantescas, representam apenas 3% do nosso DNA. Certo? Então, a maioria das mutações acontecem, sim, mas a maioria delas são silenciosas. Não tem grande expressividade para a gente. Nosso DNA é gigantesco e cheio de mecanismos de reparo. Aí, quando vem acontecer, são mutações graves, como o câncer, e de fato vem comprometer a nossa vida. Ok. Respondi? Sim, sim. Beleza. Então, prófase 1, suas 5 subfases, concluiu, mas lembrem, mesmo tendo todas aquelas subfases, é tudo muito parecido com mitose, a não ser que lá aconteceu um crossover. Metáfase 1, pareamento dos cromossomos homólogos na placa equatorial da célula, igualzinho à mitose. Só que na mitose, você tinha um alinhamento das cromátides irmãs. E os cromossomos estavam alinhados. Aqui, tu tem cromossomos homólogos, lado a lado, ó, casalzinho formado. Então, nós temos aqui, ó, 23 cromossomos. Aqui só representei 4, né? Mas na nossa célula teria 23 cromossomos assim, ó, lado a lado. Isso representa a metáfase 1. Alguma dúvida? É isso que é pedido em prova de metáfase 1. Ok, ok. Anáfase 1, pessoal, as questões adoram pedir, quando fala de meiose, adoram pedir anáfase 1 e anáfase 2. Então, anáfase 1, você tem uma migração, uma separação dos cromossomos homólogos, certo? Cada um vai para o polo da célula. Lembra que na anáfase da mitose, eu separei as cromátides irmãs. Aqui na anáfase 1, eu estou separando os cromossomos homólogos. Então, quando falar em separação de cromossomo homólogo, você já sabe, anáfase 1, meiose 1. Tudo bem? Sim, show. Telófase 1, descondensação dos cromossomos, reaparecimento do núcleo de carioteca e desaparecimento da fibra do fuso. Ou seja, telófase normal. Posteriormente, citocinese, tenho 2 células. Só que essas 2 células já se engajam num novo processo, que é a meiose 2. Essa meiose 2, né, agora você já tem 2 células filhas, haploides, né? E elas já iniciam rapidamente o processo de meiose 2, que é a meiose equacional. Por que equacional? Porque cada célula dessa daqui, ó, vai originar 2 outras células filhas iguais no processo, mas são células diferentes entre elas, certo? Não entendi. Células iguais, diferentes, não entendi, não. Igual no processo. Igual no sentido de número cromossômico. Né? Haploide, lembrando que na fase passada, você tinha uma célula diploide e ela originou 2 células haploides, já diferentes, por causa do crossing over. E essas agora vão manter o número, por isso que é equacional, ó, e não reducional. Igual em número de cromossomos, mas geneticamente diferente. Então, cada uma dessas células filhas tem 23 cromossomos. É só você lembrar o seguinte, ó, vê que fácil. Olha um bizu aqui. Os cromossomos não se alinham lado a lado? Lembra disso? Uhum. Esses cromossomos, eles vão se separar.
Vai um para um lado, um para o outro. Certo? Agora, na meiose 2, tu separa as cromátides irmãs. Então, ó, uma cromátide, outra cromátide. Uma cromátide, outra cromátide. Isso é meiose. Essa meiose 1, essa meiose 2. Ok? Lembra que a cromátide ela traz a informação do DNA? Sei. Se eu Matéria formasse genética. cromossomo, sem ser para divisão, seria uma única cromátide. Mas como é para divisão, ele forma um cromossomo, que é as duas cromátides juntas. Aí vamos lá. Então, a importância dessa meiose 2 é justamente a separação das cromátides irmãs. Meiose 1, eu separei os cromossomos homólogos. Meiose 2, separa as cromátides irmãs. E aí eu tenho prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tudo 2. A prófase 2 é tão rápida, que é praticamente imperceptível. Tá? Então, na prófase 2, duplicação e migração dos centríolos para os polos da célula, desaparecimento da carioteca e dos nucleolos e condensação dos cromossomos. Igualzinho ao que a gente viu na mitose. Concordam? Sim, sim. Beleza. Metáfase 2. Você tem cromossomos localizados na placa equatorial da célula. Ó, igual a mitose. Não tem diferença. Ó, eles alinhadinhos em fileira aí, ó. O fuso vai se ligar aos centrômeros e ocorre a separação, o início da separação das cromátides irmãs, porque elas de fato vão se separar na anáfase 2. Ó, igualzinho à mitose. Então, a anáfase 2 e a anáfase da mitose são muito parecidas, porque eu estou separando as cromátides irmãs. Já a anáfase 1, eu separei os cromossomos homólogos. Por fim, você tem a telófase 2, tudo o contrário da prófase, lembra? Reaparecimento da carioteca, nucleolo, reaparece, descondensação dos cromossomos e, por fim, acontece a citocinese e você tem 4 células formadas haploides diferentes entre elas. Para os meninos, elas vão sofrer o processo de espermatogênese e virar um espermatozoide. Para as meninas, uma delas amadurece e vira o óvulo, né? O ovócito 2, e as outras se atrofiam e são reabsorvidas para seguir no processo da ovulação. Certo? A gente vai ver isso lá na frente. Tranquilo, pessoal. Meiose é muito fácil, velho. Muito Ô, fácil. Henrique, então essa meiose 1 é como se fosse só para duplicar as coisas, alinhar, A meiose separar para depois 1 separar é de para novo. separar os cromossomos homólogos. E a meiose 2 é para separar as cromátides irmãs. Certo? Tá certo, pronto, entendi. Tranquilo? Não tem o que filosofar muito aqui, não. Se entender mitose, entendeu mitose, pronto, beleza. O resto é fácil. Dá uma lida em meiose 1, que a meiose 2 é basicamente mitose de novo. Só que a diferença é que você tem células diferentes, né? Galerinha, alguma dúvida? Não. Não, entendi. Show de Não, bola. não. Então, vamos para os exercícios. Eu separei algumas questõezinhas aqui para a gente brincar um pouquinho. A dinâmica é o seguinte, tá? Eu vou botar a questão, vocês dão uma lida, rapidex, e a gente já discute e já segue para a próxima. Certo? Então, Sim, sim. vamos lá. Primeira questão.
É para falar ou é para esperar, Henrique? Terminou já? De ler já tenho noção, acho. E os demais, posso responder? Pode sim. Beleza. Então, ó, a primeira questão. Em alguns organismos, existe a parede celular, um envoltório que fica localizado externamente após a membrana plasmática. A principal diferença na composição da parede celular procariótica e da membrana celular é: letra A, ele traz aí, a parede celular procariótica é formada pela associação de carboidratos com proteínas. Já a membrana celular é constituída de lipídios e proteínas. Respondeu. Tá certo? Eu tava pensando que era a letra A. Vamos ver a letra B? Ele fala aí que a parede celular procariótica é formada pela associação de aminoácidos e proteínas. Não, né? Que, por exemplo, a vegetal é formada de celulose, e aí é um carboidrato. Então, já está falso aí, né? E aí, ele, no caso, ele fala da membrana depois, mas aí a gente já sabe que está falso. Letra C. A parede celular procariótica é formada pela associação de lipídios e proteínas. Certo? Não, né? Falei que era carboidrato, então, falso. D. Parede celular procariótica é formada pela associação de carboidratos e aminoácidos. Seriam aminoácidos. A cadeia é muito mais longa, né? Então, é um polipeptídeo ou proteína. Então, D, falso. Sim. É, a parede celular procariótica é formada pela associação de carboidratos e lipídios. Não, 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 não. Então, carboidratos e proteínas, resposta letra A. Próximo. Ô, professor, Dali. nessa primeira questão, se você fosse pela lógica de, tipo, a membrana é feita por envoltório lipoproteica, já ia poder eliminar a maioria, só ia sobrar a e eu acho que a D também, né? Sim. Sim. Foi o que eu Pensamento aí também. pensei. Muito bem. Tá certo. Achem seus mecanismos de responder. Não tem receita de bolo, não. Letra B? Essa aí não tem nem muito o que pensar, na verdade, essa Pois questão. é. Então, os biólogos estadunidenses, né, Singer e Colson, em 1972, identificaram a membrana plasmática, que apresentava a estrutura, né, que eles nomearam de mosaico fluido. A ação alternativa que justifica a escolha do modelo para representar a membrana. Então, na letra B, né, muito fácil aí, eles representam aí como um modelo flexível e de fluidez, mas que não perde a resistência, né? Vamos ganhar tempo. Terceira questão. Só me digam assim, ok, que eu já sigo, tá? Quando vocês terminarem. A letra E? Eu tô entre letra D e letra E, na verdade. Todo mundo acabou já? Então, ó, terceiro. Vamos lá. A quimioterapia é um dos principais métodos para o tratamento do câncer. Como a doença se caracteriza pela multiplicação descontrolada de células, a maioria das drogas utilizadas para o tratamento quimioterápico age bloqueando o mecanismo celular responsável pela produção de novas células. Por isso, tanto células cancerosas quanto sadias são afetadas, o que resulta em efeitos colaterais, tais como queda de cabelo e prejuízos aos tecidos, né, que têm alta taxa de renovação celular. Com base nessas informações, podemos afirmar corretamente que a quimioterapia atua em quê? Essa questão é só interpretar o texto. Se eu vou bloquear o crescimento das células cancerígenas, eu tenho que interceptar
a capacidade de multiplicação dela. Então, na letra E, ele diz aí, ó, inibindo a ocorrência de mitoses responsáveis pela proliferação celular. Inclusive, ele falou aí, né, que prejudica tecidos que têm alta taxa de renovação celular. Resposta, letra E. Alguma dúvida? Ô, professor, Oh. é só a GNP53 que ela atua, não em relação à quimioterapia, mas só ela que atua para inibir as ciclinas, tipo, para evitar que isso aconteça, como é que eu digo? Essa replicação celular. Isso. Não. Tem outros mecanismos. Vários outros. Mas, por exemplo, a célula ela tem a telomerase, que é uma enzima que dita mais ou menos o tempo de vida de uma célula e a capacidade de replicação que ela vai ter. E as células que conseguem ativar essa enzima, inativar essa enzima, na verdade, ativar essa enzima, desculpa, para que evitem percas genéticas, né? Porque cada vez que a célula se reproduz, ela perde um pedacinho das informações presentes nos cromossomos. E chega um momento que a reprodução não é mais viável e a célula morre, a apoptose, nome disso. As células embrionárias e as células cancerígenas, elas reativam essa enzima e elas conseguem se reproduzir infinitamente, entendeu? Em essência, o mecanismo é esse. Tá? Massa, valeu. Então, resposta letra E. Quarta questão. Questão do Enem aí, ó. Fácil. Podem responder. Não fica dizendo um gabarito não, tá? Só diz assim, terminei. Eu já tô ligado. Porque tem gente que tá lendo ainda. Pronto. Beleza. Todo mundo ok? Uhum. Essa questão foi do Enem, né? Uhum. Então, ó, a fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Então, aí está a representação, né, do fosfolipídio, sua cabeça polar, sua cauda insaturada, tá? E aí ele diz assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições fosfolipídicas, como mostrada de 1 a 5, desculpa. Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Qual seria a resposta? Eu fiquei em dúvida entre a 2 e a 3, sendo que observando melhor, eu acho que a letra B. Letra B, eu acho. Letra B de bola. Eu fiquei em dúvida entre a primeira e a A Analisando e o fosfolipídio que está em cima, você analisa os organogramas que estão embaixo, né? E aí a 2 representa justamente o que se encaixa com o que está em cima, que é o maior grau de
de fluidez, né? Então, resposta, letra B de bola. Não entendi, Henrique. Você tem Qual o desenho que está no de cima? Olha para O cá, que para está cima. em cima? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha para cá. Olha como é que ele está estruturado. Certo? Sim. Tá igual a esse aqui? Não. Tá igual a esse aqui? Não sei. Ah, não, tá não. Aqui, ó. Não. Uhum. Tá igual a esse aqui? Não. Não. Tá igual a esse aqui? Não. É a letra B. Tá igual a esse aqui? Agora, como é que ele disse que era para estar igual? Não, Assim, o não fosfolipídio entendi. ele se organiza na membrana desta forma. Não quer dizer que todas as células possuem a mesma organização do fosfolipídio. Mas nas nossas membranas, na membrana plasmática, o fosfolipídio se organiza desta forma, para que ele tenha um grau de fluidez. É isso que ele disse na questão. Para também ficar as proteínas, né? E esse negócio Se você E esse alterar negócio de a insaturação, temperatura, se você alterar a temperatura, você altera a insaturação. Aí você altera a organização, que não é o que a gente faz. Mas o fosfolipídio é só um composto lipídico, que pode ser para N outras coisas. Mas para nossa membrana, ele tem esta organização. Ele falou isso no texto para vocês. Então é só interpretar o que ele disse no texto com a imagem, responder e a aí, questão. se tiver insaturação, A ela fica insaturação mais é isso aqui, ó. fluida? É, exatamente. Beleza? Isso garante uma alta fluidez e não uma compactação severa. Resposta, letra B. Aí ela retinha, fica menos fluida, né? É, porque ela vai estar muito compacta, né? Uhum. Vamos lá. Quinto, fácil também, viu? Respondam aí. Acho que eu terminei. E os demais? Sim. Sim. Beleza. Então, ó. Em relação à divisão celular, escreva V ou F conforme o verdadeiro ou falso que se afirma a seguir. Então, primeira propositiva, a síntese de DNA é semi-conservativa, pois cada dupla hélice tem uma cadeia antiga e uma cadeia nova. A gente falou sobre essa estruturação semi-conservativa na capacidade que o DNA tem de se replicar, né? Então, você tem uma fita mãe e cada uma dos seus braços dá origem a uma fita filha, né? Conservando uma das fitas da mãe original, né? Isso é semi-conservativo, cai direto no Enem, isso aí, viu? Então, verdadeiro. Tudo bem? Uhum. Lembra da Sim. semi-conservativa? Lembra mais ou menos. Você tinha a fita de DNA, galera. Ó. Sim. Vamos colocar lá no formato de escadinha, certo?
E aí abre, né? A DNA polimerase vai abrir, ok? E aí você tem cada uma das fitas de um lado lá, ó, Isso me lembra certo? daqueles cientistas. E aí você vem aqui, ó, e vai copiar os nucleotídeos fechando o meu DNA. Então ele fala que é semiconservativa porque ele conservou, ó, um dos lados da fita Aí a original. cadeia nova, aí no caso é a azulzinha, né? A cadeia nova, ela vai manter uma fita da antiga e vai ter a azulzinha que é a nova de fato, tá? Uhum. Beleza? Por isso que é semi-conservativa, conserva uma parte, certo? Então, o verdadeiro. Isso é replicação, é o que é feito lá na fase S da intérfase, né? 2. A duplicação do DNA ocorre durante a fase S da intérfase. Verdadeiro. Acabou de falar, né? Oi? Tu acabou de falar. Tu estava falando da primeira opção, acabou respondendo praticamente a segunda. Né? O período G1 é o intervalo entre o término da duplicação do DNA e a próxima mitose. Falso, né? Então não seria o G1. É falso, o último. Exatamente. Então o período G2 é o intervalo de tempo que ocorre desde o fim da mitose até o início da duplicação. Falso também. Lembrando que a gente tem G1, S e G2. Você tem o fim da mitose e início da mitose, certo? Então, o G2 antecede a mitose e o G1 é posterior à mitose. Resposta? Letra A. Sexta questão. Tranquilo? Uhum. Beleza? Então, ó, nessa aí, ele fala o seguinte: a estratégia de obtenção de plantas. A questão 6 está igual à nona, tá? Então, quando chegar na nona, eu vou pular. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção de transgene do núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes, com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras. Lembrando que levedura é o quê? Quem lembra? Fungo, né? São fungos unicelulares, tá? Que são usados para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores, ou seja, fácil cultivo. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para inserção de transgênios em leveduras? Aí você, meu Deus, me ferrei, né? Não sei o que é transgênio, né? como é esse método, não sei nada disso. Não. Lembra que a gente viu na aula que... Eu acho. É letra B, né? Mas o retículo Vamos lá, não, calma, não presta é síntese atenção, de proteína. presta atenção. Eu falei para vocês que existe DNA em 2 locais na nossa célula, no nosso núcleo e na mitocôndria. Para as células vegetais, existe no núcleo, na mitocôndria e no cloroplasto.
O cloroplasto e a mitocôndria, o aparecimento deles, o surgimento deles nas células eucariontes, se dá pelaquela teoria da endossimbiose. Lembra? Que eu falei que tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria têm DNA próprio, têm seus próprios ribossomos e sua própria síntese proteica. Aí ele fala na questão que essa metodologia nova substitui a metodologia antiga, que era a inserção de transgenes no núcleo. Qual outro local de possível inserção desses transgenes que não no núcleo? Ou na mitocôndria, ou no cloroplasto. No caso das células eucariontes não fotossintetizantes, elas não têm cloroplasto. Logicamente, essa inserção vai ser feita onde? Mitocôndria. Letra B, a resposta. Sim, inserção de transgênios. Colocar o gene no DNA que já existe lá. Não entendi, não. Você tem um DNA, ó. Você tem um DNA original lá do organismo. Aí você vem aqui, ó. E você insere um gene que não era dele. O que é que ele vai fazer com esse Sim. gene? Utilizar como se fosse dele. E aí ele vai produzir coisas do nosso interesse. Isso é biotecnologia. E não podia colocar no núcleo, não? Ele acabou de dizer na questão, uma nova metodologia, que não só a nuclear. E aí você possibilita mais produção. E é muito mais fácil manipular o DNA mitocondrial porque ele é muito menor do que o DNA do nosso núcleo. Lembra que eu falei isso? Ele é circular. Ele é um DNA circular, assim. Ó. Ele é bem pequenininho, tem poucos genes. Nosso DNA nuclear é gigantesco. Então é muito mais fácil eu trabalhar com o que é pequeno, que eu conheço, né, todos os detalhes, do que um que é gigante e a gente ainda está em estudo, né? Certo? Uhum. Sim ou não? Sim ou não? Sim, sim. Entendi. Então responda. Sim, entendi. Não entendi, eu repito 1000 vezes, não tem problema não. É só ali, só deve não ter saído aí. Foi um desânimo aí, sim. Sétima questão. Células animais, quando privadas de alimento, passam a degradar partes de si mesmas como fonte de matéria-prima para sobreviver. A organela citoplasmática, diretamente responsável por essa degradação, é. O que é que vocês acham aí? Resposta? Meu Deus, eu estudei isso, mas eu não lembro. Faz parte. É um aparelho. Não. Oxe, gente. Lisossomo? Lisossomo. É isso aí, Lisossomo verdade. é que é responsável por digestão intracelular, né? Então, nos processos de autólise, por exemplo, organelas velhas, células que estão com deficiência, os lisossomos vão lá e destroem essas organelas ou essas células. Então, nesse processo de degradação de si mesmo, é feito pelo lisossomo. É um processo chamado de autólise. Então, a resposta é a letra C. Tudo bem? Sim. Oitavo. Respondam aí.
Ô, Henrique, os cloroplastos são de células vegetais, né? Fotossintetizante. Pode ser É, né? vegetal ou algas. Ah, tá certo. E aí, tem resposta já aí? Tenho. Qual? Peraí. Eu acho que é a D. É porque eu disse que Calma, amiga, Derivado? calma. Derivado? Peraí. Deridado. é letra D, né? Vamos discutir. Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, que são organelas responsáveis pela proteína ATP, em células eucariotas, assim como nos cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais. Eu acabei de explicar isso para vocês. Que foram incorporados por células mais complexas, que é chamada teoria da endossimbiose. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é o que é que traz semelhança para uma organela e dizer assim, cara, tu era um ser vivo à parte. É ele ter o quê? DNA? DNA, respondeu a questão. Tranquilo? Tranquilo. Resposta D. O DNA dela, da mitocôndria, é circular, muito parecido com o DNA que a bactéria tem. A bactéria também tem DNA circular. Tá? Nono. Essa tá igual à sexta questão, tá? Vou passar. 10º. Essa é fácil. É só interpretar a imagem, beleza? Respondam aí. E aí, já temos resposta? Eu acho que tem. Talvez não. Não sei se está certo. E aí, meu povo? Vê, o transporte ativo da molécula X, ele não ocorre por meio do citoplasma, não, né? Por meio Calma, extracelular para o citoplasma, não, né? calma, calma. Vamos lá. Vamos por parte. Igual a Eu Fred acho Krueger. que eu sei. Vamos lá. Abaixo, pode-se observar a representação esquemática de uma membrana plasmática celular e de um gradiente de concentração de uma pequena molécula X ao longo dessa membrana. Vamos para a imagem. Aqui, ó, ele... Mentira, que a turma tá usando furadeira aqui do meu lado. Mas... Dá para me ouvir, né? Dá. Tá de Tá. boa. Então, ó, a gente tem um meio extracelular, tá? Então, um meio extracelular. E aqui o citoplasma, que é o meio intracelular. Beleza? Até aí tudo bem? Uhum. Legal. Aqui, ó, eu vejo a proteína citoplasmática. Essa é uma proteína transmembrana, tá atravessando a membrana, certo? Aqui ele fala da bendita molécula X. Óbvio que tem muito mais bolinha fora do que bolinha dentro. Então, aqui é onde tem mais e aqui é onde tem menos. Concordam?
Até aí tudo Sim. bem? Sim. Agora vamos para a questão. Com base nesse esquema, considere as seguintes afirmativas. 1. A molécula X pode se movimentar por difusão simples através dos lipídios, caso seja uma molécula apolar. E aí? Acho que Eu não. acho que é verdadeiro. Verdadeiríssimo, né? Eu achei que não. Moléculas apolares, por exemplo, como o gás carbônico, são aquelas que não têm aquela polarização, né? Polo positivo e negativo. Então, elas conseguem se dissolver em outras substâncias apolares. Então, elas conseguem se solubilizar elas, né? Então, o gás carbônico, por exemplo, ele consegue atravessar a membrana sem problema nenhum por difusão simples. Lembra? Ok. Sempre tem um transportador. Porque ela é uma molécula apolar também. Certo? Segunda questão, ou segundo tópico, né? A difusão facilitada da molécula X acontece quando ela atravessa a membrana com o auxílio de proteínas carreadoras, que levam contra seu gradiente de concentração. Tá contra? A proteína carreadora vai transportar contra. Difusão facilitada, pessoal. Não. Difusão facilitada é passivo, né? Se é passivo, Não gasta, né? não gasta energia. Não gasta. Então, falso. Aqui, verdadeiro. Beleza? Então, passivo. E aqui usa proteína Simples. carregadora que gasta, né? Não, as proteínas são utilizadas, né? Mas De todo o que jeito. caracteriza a facilitada é ter proteínas, né? Uhum. Então, você tem no passivo difusão simples, difusão facilitada e osmose. Certo? Então, falso. Uhum. Facilitada é passiva, então é a favor do gradiente de concentração. 3. Se a molécula X for um íon, ela pode atravessar a membrana com o auxílio de proteínas carreadoras. Verdadeiro. Difusão facilitada vai conduzir pequenas moléculas e íons. Sódio, potássio, É D, né? A cloreto. letra? Eu fiquei em dúvida entre a letra Calma. A e a letra D. Por isso que eu Calma, perguntei sobre a quarta opção. calma. Vamos lá. 4. O transporte ativo da molécula X ocorre do meio extra para o citoplasma. Está acontecendo de fora para dentro? Ativo? De mais para menos? Quem tem mais pode doar para quem tem menos? Pode, sem gastar energia. Se fosse o contrário, do citoplasma para o meio externo, poderia sim caracterizar um transporte ativo, que está indo de quem tem menos para quem tem mais. Então, falso. Beleza? Sim ou não? Beleza. Não entendi essa última. Quem foi que falou? Gi? Uhum. Gi, a molécula X está mais concentrada fora da célula ou dentro da célula? Fora. Fora. Ele falou da alternativa. O transporte ativo da molécula X ocorre do meio extra para o citoplasma. Então, ó, tenho muito fora e estou mandando para dentro. Isso tem problema? Não. Mas quando eu vou fazer o contrário, aí sim eu preciso gastar energia. De onde tem menos para onde tem mais. Lembra da correnteza que eu falei? Nadar a favor do rio, você gasta menos energia do que nadar contra o aí rio. se fosse transporte passivo, estava certo, né? Se fosse passivo, estaria certo. Ah, sim, entendi. Então, resposta, letra A. Tudo bem? Tudo bem? Uhum. Ok. Beleza. Essa é legal. Respondam aí.
Já temos resposta? Eu acho que é a C. E os outros? Vamos lá. As curvas A e B representam o transporte de sódio, ali era para ser N a mais, né? Entre os meios intra e extra de um neurônio, certo? Então, ele representa aqui, ó, da linha para cima, o meio extra, e da linha para baixo, o meio intra, certo? Alguém falou no chat aí, deixa eu ver. Vamos lá devagarzinho. Para análise do gráfico e de acordo com os seus conhecimentos, é correto afirmar exceto, ou seja, tudo verdadeiro menos uma. Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra a concentração, uma linha tracejada A e uma linha retilínea B, em tempos e minutos, que não vai influenciar em nada a nossa vida aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Na letra A, ele diz aí, a curva A representa o transporte ativo. Verdadeiro ou falso? Tá certo. Tá indo de onde tem menos para onde tem mais. Então, não é isso? Ó, tá indo de onde tem menos para onde tem mais. Ok? Então, verdadeiro. Letra B. Em B, está ocorrendo difusão através de canais. Verdadeiro, porque o sódio, ele é um íon, certo? Ele precisa de uma proteína para conduzi-lo através da membrana. Ele não é uma molécula polar, ele é polar. Então, ele precisa de uma proteína canal, né, um canal de sódio para poder ele entrar na célula. Então, verdadeiro. Letra C. O uso de uma droga que bloqueia a produção de ATP é essencial para que B ocorra. Sair demais para quem tem menos precisa de gasto de energia? Não, não tem gasto de energia, é passivo. É uma difusão facilitada porque é um íon. Eu preciso de uma droga que bloqueie a produção da ATP para isso acontecer? Não. De jeito nenhum, não precisa disso não. Ele está respeitando o gradiente de concentração, não precisa de fricote nenhum. Tá? Então, falso. Na letra D, a transmissão de impulsos nervosos depende da alternância de A e B. Verdadeiro, aquele potencial de ação, lembra? O sódio, ele entra na célula, aí faz aquele gráfico, né, do potencial. Quando chega no pico, fecha o canal de sódio, sai potássio. Aí depois, o sódio e o potássio são recapturados na bomba de sódio e potássio, que é onde gasta energia. Aquele transporte de impulsos nervosos que a gente viu lá na aula presencial. Beleza? Então, D, verdadeiro. A resposta, letra C. Essa questão é muito lindinha, velho. Tranquilo? Uhum. Melzinho na chupeta, fácil demais, né? Não? Essa foi fácil. Essa é chatinha, viu? 12. Boa sorte aí.
Quando acabar, vocês me avisam aí. Viu? Terminei. Eu acho que é C. Eu acho que eu terminei. Eu acho. Vamos Para lá. mim é letra B, eu acho. É o quê? Qual letra? Letra B. Muito bem, tá certo. Vamos lá. Em um experimento, um pesquisador coletou certa quantidade de água em um lago na qual havia vários exemplares de Paramecium aurelia. Tá errado aqui, devia ser itálico, né? Que é o nome científico. Que é, o Paramecium é um protozoário, tá? Um eucarionte. Foi dividido em 3 amostras de igual volume. A amostra 1, água destilada. Certo? Então, água destilada, 1, o meio é hipotônico. O meio, beleza? 2. Na amostra 2, acrescentou alguns gramas de cloreto de sódio, então meio hipertônico. Certo? 3. Ele usou um pouco da água do lago, então provavelmente o lago deveria ser isotônico. O pesquisador registrou a atividade dos vacúolos pulsáteis ou contráteis dos paramécios em cada uma das amostras e obteve uma curva representada no gráfico. Então, o 2 provavelmente é iso, né? Ó, tá certinho. Aí ele quer saber, posso dizer que as curvas 1, 2 e 3 correspondem respectivamente às amostras. Então, essa linha 2 seria qual amostra? A amostra 3, né? Que é a amostra isotônica. Então, ela vai ganhar e perder água nas mesmas concentrações. Então, o vacúolo nem vai estar tão desesperado assim, tá? O que é que esse vacúolo faz para quem não lembra? Ele vai tentar compensar a pressão osmótica. Ok? Sim, sim. Beleza? Tudo bem, vamos lá. Então, a gente elimina a letra A, elimina a letra C, elimina a letra E. Concordam? Sim. Então, Uhum. ficamos aí com B e D. Tudo bem? Uhum. Na linha 1, ó, o vacúolo está em intensa atividade. Se eu pego uma célula e coloco ela dentro de um meio hipotônico, ela vai ganhar água ou perder água? Lembra do Ganhar. exemplo do amiguinho lá na praia? Sim, Então é o vai perder. contrário, né? Em vez de ele perder, ele vai Oh, meu ganhar. Deus. O amiguinho na praia, a praia é sim. hipertônico, né? Ah, sim, sim, sim. Então lembrem sempre do amiguinho na praia para lembrar o que é o meio hipertônico. O hipo é o contrário. Então, em vez de perder, estou ganhando. Hiper. Sim, entendi. Se ele está ganhando água, ele precisa expulsar essa água. Esse vacúolo precisa compensar isso, tá? Então, ele vai ter mais atividade ou menos atividade? Vai ter mais atividade. Concordam? Sim, Então, a linha 1 representa o ambiente 1. Responde a questão já? sim, sim. Letra B de bola. Então, o 2 seria o 3 aqui, ó. Como ele está perdendo água, desidratando, ele não precisa trabalhar o vacúolo, porque ele já está perdendo água. Ok, pessoal? Então, resposta 1, 3 e 2. Veja aí, uma questão de osmose, relacionando com a organela e trazendo um pouco do filo aí, né, protista, falando dos protozoários, e ainda uma leitura de gráfico. Muito lindo, velho. Cara do Enem, isso aí. Vamos fazer essa rapidinho para a gente encerrar? Vamos lá. 13. Os envoltórios contendo quitina, sílica, celulose, encontrados, respectivamente, na parede celular dos fungos, diatomáceos, que são um tipo de algas, né? E células vegetais, tá? Vão fazer o quê? O que é que vocês acham aí?
E aí, pessoas? É a D de dado? Muito bem, letra D. Caramba, Os que show. envoltórios contendo quitínica, sílica e celulose, encontrados respectivamente nas paredes celulares dos fungos, diatomáceas e células vegetais, não precisa saber quem são esses caras, só precisa saber a função da parede celular, que é justamente proteger contra choques mecânicos e impedir a pressão osmótica. Então, na letra D, ele fala aí, ó, impedem a lise osmótica quando a célula se encontra em meio hipotônico, quer dizer que ela está absorvendo muita água. Se fosse uma célula eucariótica sem parede, ela iria inchar e estourar. Como é uma célula com parede, ela fica túrgida, fica bem cheia, mas não se rompe. Resposta, D de dado. Beleza? Já é. Tranquilidade. Massa. Eu vou mandar para vocês esse slide com essas questões. Estão 25 questões aí. Aí eu mando o gabarito para vocês depois, para vocês poderem se divertir aí ao longo da semana. Beleza? Beleza. Bons Beleza. estudos. Um cheirão. Obrigado por mais uma aula maravilhosa. E um cheiro. Até a próxima. Se cuidem. E dia 5 a gente está de volta presencialmente lá no curso. Um abraço, pessoal. Tchau, professor. Foi Valeu. fácil, Tchau, né? professor.